mais um StelaCast aqui para vocês, dessa vez com uma de nossas aprovadas, que era aluna do Exatas, aluna da monitoria individualizada e também do nosso curso de redação. Pessoal, a história dela é fantástica. Ela é aquela história daquela menina guerreira que trabalhava, estudava. Eu conheço um pouquinho da história dela porque eu conversava muito com os monitores, né, que monitoravam ela. Então, assim, cara, fique até o final desse vídeo, você vai aprender muito. E que prazer, viu? Te receber aqui. Faz tempo que eu queria conversar contigo, conhecer mais a fundo aí a tua história. Primeiramente, eu queria entender como que isso começou, de onde, como é que tu ficou sabendo do CFO, de onde é que veio essa ideia de fazer a prova para o CFO? Começou quando eu terminei o ensino médio, aí eu fui fazer um cursinho, não sabia ainda o que eu queria. Aí quando chegou lá no cursinho, aí eu fui conversar com as pessoas e tal, aí eu descobri o CFO. Isso tu tinha quantos anos? Eu tinha uns 24. 24 anos, sim. Isso, aí eu observei que esse curso era bom e tal, aí eu peguei e comecei a estudar para essa prova. Certo. Aí o que te chamou a atenção no CFO, nesse curso? O que me chamou a atenção foi porque eu gosto da área militar. Eu sempre gostei bastante, aí eu vi que aqui, dentro da UEMA dava de fazer, né, para a área da polícia, aí eu resolvi fazer. Então, mas tu sempre teve o sonho de ser militar desde criança ou não? Surgiu assim, alguém comentou contigo, esse negócio é legal e foi sempre tive essa vontade, porém não sabia por onde começar. Entendi, então... tinha essa vontade, mas aí no cursinho tu ficou sabendo que era bom, ficou sabendo do salário, ficou sabendo da estabilidade. Foi. O que mais te chamava a atenção no CFO? O salário, estabilidade e também a farda. A farda te chamava muita atenção, né? Isso aí chama atenção demais, né? A gente vê essa questão do plano de carreira, todas essas solenidades que acontecem, né? Muito legal, né? Bem inspiradora. E como é que foi, assim, a tua preparação? Tu já tinha 24 anos, eu imagino que tu já tinha terminado o ensino médio, já, né? Terminou com 18 anos. Foi. Então, tu, com 24 anos, tu resolveu fazer a faculdade entre os 18 que terminou o ensino médio e aos 24? O que tu fez, assim? O que tu fazia? Eu saí do ensino médio, aí eu fiquei um ano parada. Aí depois eu fiz curso técnico. Eu fiz curso técnico de enfermagem. Aí fiz 3 anos de curso técnico de enfermagem. Aí eu fiquei parada, porque para entrar para enfermagem, a pessoa tem que fazer um concurso. Sim. Porque ou faz concurso... ou é por tempo de serviço. E quem se forma na enfermagem não consegue emprego logo de imediato. Entendi. Aí, bem, tu já pegou o baque do mercado, né? Tu já viu como é difícil, que às vezes as pessoas vendem uma facilidade, faça tal e você vai conseguir facilmente. E não é, né? Que às vezes as pessoas, os empresários querem que tenha experiência, mas como é que tu vai ter experiência se tu acabou de sair, né? Então tu não encontrou emprego nesse primeiro momento. Não, Aí eu peguei e fui fazer concurso. Aí abri o concurso, aí eu estudei, aí passei pro concurso. Aí eu consegui a aprovação, aí me mandaram pro interior, trabalhar no interior de Chapadinha. Sim. Aí eu na área da enfermagem. Na área da enfermagem. Técnico, sim. Aí trabalhava lá, plantão de 12, folga 24, aí plantão mais de 12, aí folga 72 horas. Aí eu ia pro interior, às vezes eu ia dia de sexta, aí ficava sexta, sábado, domingo, de plantão direto. Aí voltava domingo de noite, aí eu ficava assim uns 8 dias em casa. Aí esses 8 dias eu ficava no cursinho, ia pro cursinho. Estudando, já com foco no CFO. Isso. Então essa foi tua rotina desde os 19, né, até os 24 e durante estudando pro CFO também. Isso. Então, assim, como foi, assim, a primeira vez que tu fez a prova? Tu passou de quantas vezes, assim? Tu fez quantas vezes? Eu fiz mais 5 vezes a prova da UEMA. Foi mesmo?
Então a primeira vez eu imagino que foi assim a mais perdida. Tu não sabia nem por onde. Caramba, como Não foi sabia assim? nem. Não entendia a mente da banca. Tipo, eu estudava só as matérias que eu queria. Entendi. Tipo, biologia, química, e deixava matemática e física de lado, inglês de lado. Aí eu sempre não passava, porque eu queria estudar o que eu queria. Isso é um vício, né? A gente só quer estudar aquilo que a gente gosta. E tu já é bom naquilo, né? Por que tu vai estudar aquilo que tu já gosta? Aí eu via meus colegas passando, meu Deus, como assim eu estudo bastante e não tô passando? Aí foi cair na minha ficha que eu tinha que estudar o que eu não gostava. Era inglês, física, matemática, filosofia. Aí eu tive que me virar para estudar essas matérias. E tu ia vendo teus amigos passando e tu ia sentindo Um desespero. Porque realmente a gente fica olhando aí, e principalmente quando a gente vai ficando cada vez uma idade um pouco mais avançada, a gente vai vendo os nossos amigos passando e a gente fica se sentindo assim, poxa, tá todo mundo passando e eu tô ficando aqui ainda estudando pra cursinho. Tu sentia muito essa angústia? Sentia bastante, tipo, estudava... eu sempre estudei em grupos de colegas, né? Sim. Aí estudava 3, das 3, uma passava. Aí depois estudava eu e outra. Aí a outra passava. Meu Deus, o que tá acontecendo? Sempre é o que tá sempre comigo. a outra que me acompanha que passa e eu não tô passando. Aí eu fui vendo que às vezes eu já tava preparada, mas eu não tava preparada para ver a linguagem da banca. Tipo, talvez eu lia e não entendia o que a banca tava me cobrando. Aí, por causa disso, aí eu comecei a fazer várias vezes a prova da UEMA. Não imprimi só uma vez, eu imprimia várias vezes. Lia a mesma questão. Aí eu não só atrás da pergunta que ela queria, mas eu tentava entender, tipo, o que ela queria ali, tipo, o assunto, como é que ela queria cobrado, entendeu? Entendi. Tem gente que estuda realmente da forma errada. Eles acham que estudar física é a mesma coisa de estudar para todas as outras bancas do país. Quando, na verdade, a prova da UEMA, ela tem uma cara, né? Ela tem uma roupagem ali que se repete muitas vezes, né? Eu sei que tu deve perceber quando tu ela tem um padrão, a prova da UEMA. Exatamente, ela segue um padrão. Isso. Existem determinados assuntos que ela sempre cobra de determinada forma, não é? Quando a gente montou o Exatas, inclusive, quando a gente pensou nas questões, né, elaborar as questões e a própria abordagem das perguntas, né, a gente pensou muito nisso, né, em colocar questões parecidas com a cara dessa prova. Isso tem ajudado muito alunos a entenderem isso. Mas com certeza, na primeira, tu nem sabia nada sobre isso, às vezes não sei se tu fez provas antigas para saber, o ERJ, o EMA, não sabia. Beleza, e a segunda vez, como é que foi? A segunda vez também não foi boa, porque eu continuava insistindo no erro, querer estudar só o que eu queria. Entendi. Então tu passou a primeira tentativa e a segunda tentativa? Também não. Terceira tentativa, ainda estudando dessa forma? Terceira tentativa. Aí na quarta tentativa, eu já comecei a passar para a segunda etapa. Então, pô, caramba, tu passou 3 vezes nem indo pra próxima. Porque tem gente aí que na primeira já desiste, cara. Na primeira vez que tentou já desiste, já não quer mais. Então 3 vezes tu continuou tentando. Mas também, eu penso assim, olhando a tua história, o fato de ter amigas tuas passando, isso te, querendo ou não, dá uma motivada, né? Dá. Porque tu olha a pessoa do teu lado, né? Tu olha, pô, tá estudando aqui comigo e passou, cara. Então, dá um ânimo, né? Dá um ânimo. E elas também, né? Com certeza ficam, e aí, pô, eu passei aqui, embora, tu vai desistir agora? Acontece muito isso? Isso, acontecia bastante. Nessa hora, assim, que tu quer desistir, nesse momento, assim, o que tu pensa? O que tu pensava? Quando saiu o resultado da UEMA, tipo, a primeira vez que eu fui pra segunda etapa, que saiu o resultado, eu tava confiante. Tipo, a primeira etapa eu fui bem classificada. Aí na segunda etapa, tipo, não fiz uma questão de física, outra de matemática e redação. Quando saiu o resultado que eu tava uma boa classificação, eu fui
fiquei muito abaixo da quantidade de vagas. Lá embaixo do quadro. Aí eu fiquei muito triste, chorei acho que uma semana todinha. Aí eu pensei, cara, se eu já passei esse tempo todinho, eu não vou desistir, eu vou continuar. Aí eu peguei, voltei a estudar, eu enxuguei as lágrimas e voltei. Porque quando tu desiste, tu fala assim, poxa, todo aquele tempo que eu estudei pra trás não valeu de nada. Isso. Será que tudo aquilo que ficou pra trás, pô, foi a minha vida, né? Então, realmente é complicado a pessoa desistir assim, né? Por isso que é mais fácil a pessoa desistir logo no começo, né? Mas, cara, não desistam, porque olha a história dela, né? Tentou ir 5 vezes e na 5ª vez conseguiu e deu certo. Mas o que a gente está fazendo aqui é tentar encurtar o seu tempo. A gente quer encurtar. A gente está querendo mostrar aqui os erros que ela tomou para que você não vá por outro caminho, né? Por outro caminho. Como ela acabou de falar, ela só gostava de estudar aquilo que eu queria. Só queria estudar aquilo que ela gostava. E eu também fazia muito isso, sabia, Thaís? Só que eu era o contrário, eu só queria estudar matemática, química e física. Não gostava de literatura, português, biologia mais ou menos. Geralmente quem é bom nas exatas não gosta de ler. Exatamente. Redação era algo que eu não gostava. Assim, eu ainda não gosto muito. Não gosto muito, não. E assim, agora eu só queria matemática, física e química. E isso também me atrapalhava, entendeu? E qual foi o momento que deu o estalo? Foi... Dessa mudança assim, pô, como é que foi? Foi quando eu procurei a monitoria, aí teve um professor que me ajudou. Monitoria do Estelar? Isso, com o monitor Jades. Aí ele chegava, ele conversava comigo, botava um monte de questões pra me fazer. Aí ele dizia pra mim, desse jeito, tu tem que tipo, mapear o que a banca tá te dizendo. Tu tem que mapear ela, tentar entender o que ela tá te dizendo, porque tu já tem conhecimento, só falta tu interpretar o que ela tá te falando. Aí a gente começou a fazer várias provas da UEMA, terminava de fazer as provas da UEMA, voltava a fazer novamente as provas da UEMA. Aí assim, acho que foi a chave de virada pra mim foi isso. Entendi. E com certeza foi muito difícil, né? Porque estudar uma coisa que a gente não gosta deve ser muito dolorido, né? E assim, eu sei que nesse momento eu conversava também muito com o Jackson, né? E eu sempre perguntei como é que tá os alunos lá na monitoria e tal. E ele falava pra mim assim, cara, a Thaís, eu admiro muito ela, porque ela chega do trabalho cansada e ainda vai fazer a monitoria, vai fazer questões. Como é que era? Conta aí um pouquinho da tua rotina, como é que era pro pessoal entender. Eu chegava do serviço umas 10 horas por aí eu ia estudar. Da noite. Aí, porque tinha dia que eu tava de plantão, tinha dia que eu não tava. Aí, mesmo não estando de plantão, eu não deixava de estudar. Sempre procurava um momento para estudar. A constância. Eu nunca deixava, eu tô cansada e eu não vou estudar. Pelo menos estudava 2 horas, 3 horas, entendeu? Mas eu nunca deixava de estudar. Aí, quando eu tava de folga, eu estudava mesmo bastante coisas. Aí, quando eu chegava do serviço, eu ia fazer mais questões, porque era pouco tempo, entendeu? Eu tava cansada. Aí eu ia estudar questões. Aí assim foi indo. Olha o que ela falou. 2 coisas extremamente importantes para você. Primeiro, a constância. Até em dias que tu não queria estudar, que tu não chegava a 10 horas do trabalho, pessoal. 10 horas. Esse dia, provavelmente uma pessoa ia falar assim, não, hoje eu não vou estudar. Hoje tô muito cansada, mas não. Ela mantinha a constância. Porque as pessoas pensam que ter constância é estudar todo o tempo, 8 horas por dia, 6 horas por dia. Não é. É todo dia estudar. 1h30, 2 horas que seja, mas mantenha a constância. E o outro ponto foi em relação a que tu falou agora há pouco, foi a questões. Ela disse que não tinha muito tempo. Tu não tinha muito tempo. Isso. Então o que tu fazia? Tu fazia daquele pouco tempo que tu tinha, o máximo. Isso. Estudando de forma ativa, com questões. Isso. Cara, isso
faz total diferença. Tu percebeu que tu teve muita diferença depois que tu começou a fazer bastante questões? Sim, meu ritmo, meu raciocínio lógico de interpretar as questões melhoraram. Eu não ficava cansada. Tipo, a prova da UEMA teve uma mudada. Agora são 60 questões e mais redação. Sim. Depois que a pessoa começa a treinar bastante questões, quando tu vai para uma prova que é 4 horas, 5 horas de relógio, 4 horas para te fazer a objetiva, tu não vai ficar tão cansado de fazer questões, porque tu já tem um ritmo de fazer questões e interpretar elas. Entendi. E eu percebo que ela é realmente essa prova que mudou recentemente, né? Ficou um pouco mais assim, ó, tem um lado tranquilo, que acabou aquela segunda etapa, mas ao mesmo tempo tu tem que fazer 60 questões em uma redação, é pouco tempo. Isso, é pouco tempo. Então tu tem que pensar rápido. Isso, tem que usar estratégia na hora de fazer a prova. Tipo, se tu é bom em matemática e física e química e tu não é muito bom em leitura, eu comecei assim, comecei pela parte de ciências humanas, que envolve mais atenção, porque a prova da UEMA, esse ano eu vi que ela veio bem pesada em humanas. Aí eu dei mais atenção para humanas, dediquei bastante tempo para essa parte. A matemática, física e química já foi mesmo bem suave. Entendi. Então tu aproveitou que tua mente estava mais tranquila. Isso. E também porque são as questões que tu mais gosta, né? São as questões de humanas, né? Isso. Tu gosta mais, então... E é até bom fazer assim, porque tu começa logo a ficar feliz, né? Né? É ruim quando tu chega a fazer as questões que tu não gosta, tu começa a ver, poxa, eu não sei. Caramba, outra que eu não sei. Eu começo a logo bater o desespero na hora da prova. Eu não vou passar, é mais um ano. Então é interessante a gente começar pelas questões que a gente mais gosta. Isso, né? Apesar de eu gostar de matemática e física, eu via que eu ia dedicar muito tempo para resolver elas. Então, eu inverti, coloquei logo humanas, que eram textos bem grandes, fiz logo, aí depois eu fui para minha segurança. Minha segurança era matemática e física, química e biologia. Aí que eu já fui mais tranquila, então sabendo que eu ia acertar bastante delas. Entendi. Porque tu tava só estudando isso, né? E o tempo era pouco, era pouco. Se eu dedicasse bastante tempo para matemática, física e química, quando eu voltasse para humanas, eu ia ter pouco tempo. Apesar de saber, mas não ia dar tempo, ia deixar várias em branco, igual eu tinha feito no vestibular do começo do ano. Entendi. Caramba, olha como cada vez que tu reprovou, tu teve um aprendizado. Né? Teve um aprendizado diferente. E beleza, então essa é a tua estratégia. A redação, tu fazia... Redação, eu fazia muita redação. Eu tinha até calo no meu dedo. Até tirei uma foto de um calo no meu dedo. Ainda? Tenho. Posta aí, edição, coloca essa foto aí do calo do dedo. Fazia muita redação, muita mesmo. Todo dia eu fazia redação. Às vezes eu fazia uma de manhã, outra de tarde, porque eu percebia que um dos motivos que eu não passava era a redação. Redação sempre me tirou do vestibular. Aí eu comecei a fazer um cursinho com a professora Fernanda. Aí ela me ajudava bacaninha. Eu mandava pra ela me mandava um áudio dizendo o que tava de errado. Mandava um áudio, acho que quase 8 minutos. E eu ficava, toda vez que eu ia fazer minhas redações, eu ficava escutando os áudios dela. Toda vez. Aí foi indo. Aí eu começava a tirar 8, 9. Aí no dia da prova da UEMA, bate o nervosismo. O tempo é curto, tu tem 1 hora pra fazer. Aí eu tirei 7,5 na redação. Porém, eu tirava antes notas menores. Mas o que foi que eu acho que fez eu ter tirado essa nota foi nervosismo e o tempo. Caramba, não, e tirar uma nota dessa na UEMA não é fácil. Porque o pessoal pensa assim, 8, 7,5 na UEMA, quer comparar com o Enem. Pô, Enem, tu faz um texto ali, mais ou menos, tu tira ali 800. Isso. Eu vejo muita gente que não faz, que nem escreve assim, lá essas coisas, e tira 800, tira 750, porque é diferente. Prova da UEMA é muito mais criteriosa, pessoal. Prova da UEMA é diferente, é por isso que eu falo tanto. Façam um curso direcionado para a prova da UEMA. Ela tem uma pegada diferente, a conclusão é diferente, o tema é diferente, você tem que entender aquele tema de uma forma diferente. E a gente, né, a Fernanda, pessoal, é da nossa equipe aqui, é professora do curso de redação,
E esses áudios, com certeza, devem ter te direcionado muito para essa prova, né? Isso. E não só o áudio, porque assim, às vezes a pessoa escuta o áudio, mas a redação depois que tu fazer. Porque tem gente que assiste a aula e não quer fazer redação. Não quer fazer, escrever. Pessoal, você só vai melhorar se você fizer redação. Não tem como, com certeza. Olha, ela deu calo no dedo dela e tanto fazer redação. Isso. Tu melhorou porque tu fez? Eu fez várias redações. Melhorei porque eu fiz várias redações. E fazer redação no cursinho é diferente de fazer a redação no dia da prova. Porque no dia da prova é só tu e a prova. Às vezes tu bate um branco na mente, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí tu lembra, nossa, eu já treinei bastante. Aí a pessoa começa a escrever. Aí a pessoa consegue fazer a redação. Porque ali tu tá na tua casa, tem um branco, vai tomar uma água, tu vai ali... Abre um livro, olha, ou então dá uma olhada nas outras redações. Eu tirei 9, eu vou naquela redação de 9, vou ver o que foi que eu fiz. E no dia da prova da UEMA não é assim, não. Tipo, só tá tu e tu não tem nada pra te consultar. E é por isso que é importante também você fazer um simulado, né? Um simulado igual ao dia da prova. Né? Tirar um dia ali, tu já fazia muito isso? Fazia. Dia de domingo era meu dia de fazer redação e simulado. Todo domingo. Eu dediquei, acho que uns 6 meses antes da prova, todo domingo era simulado e redação, simulado e redação. Caramba, na tua casa mesmo tu fazia isso? Isso, na minha casa, no meu quarto. E lá tava tranquilo, assim, porque às vezes geralmente tem gente que tem muito problema com zoada e tal. Na tua casa, eles percebiam, eles te davam esse apoio no sentido de te deixar tranquila ali, lá naquele momento, que, sabe, né? A gente tá fazendo a redação, tem alguém conversando lá atrás, uma televisão ligada, um batidão ali, tudo atrapalha. Como é que era lá? Eu deixava meu filho na casa da minha sogra. Aí levava ele depois do almoço, aí voltava pra casa e ficava lá a tarde todinha fazendo simulado. E pera, ela falou uma coisa aqui que eu ainda não sabia, tu tem um filho? Tenho um filho. Olha aí, pessoal, trabalhava, um filho, como é que era assim pra cuidar, tem todo esse processo, né? Eu imagino que tu deve ter te dobrado em várias pra conseguir fazer isso. Foi... esse menino, ele veio na época da pandemia. Foi mesmo. Aí chegou a pandemia, aí eu engravidei dele, o vestibular da UEMA parou 2 anos. Aí por um lado foi bom porque deu de acompanhar ele, dava também de estudar. Quando eu tinha meus tempinhos de folga durante a pandemia, aí eu estudava, sabendo que que qualquer momento o EMA podia voltar. Aí quando ela voltou, ele já estava com 2 anos, aí melhorou a questão de estudo. Aí ele já não era um bebezinho tão pequenininho, já deixava ele lá brincando, ia estudar. Caramba, então quer dizer que tu, mesmo com o bebezinho, dando de mamar, cuidando, ainda tava aqui, ó, estudando. Isso. Fazendo... Cara, e tem gente, pô, eu lembro que os monitores já só falavam muito pra mim, cara, tem tanta gente que tem tanto tempo, né, tem tanto tempo, horas de estudo, e a Thaís, ela tem pouco tempo, trabalho e tal. Todo o meu tempo que eu tinha, eu dedicava a essa prova. Quando eu ia pro serviço, que eu ia de ônibus, era estudando. É mesmo? Estudando, assistindo videoaula. Aí quando eu voltava no ônibus, eu vinha fazendo simulado. Era todo dia essa rotina. No ônibus mesmo? No ônibus. Ali o pessoal... Quando eu saía de casa, eu já imprimia uma prova, já sabendo que quando eu voltasse ia dar tempo. Mais ou menos 1 hora de ônibus, dava de eu fazer o simulado. Pelo menos um pouco de simulado. Tu morava onde? Tu mora onde, na verdade? Eu moro na Vila Nova. Vila Nova. Isso. E tu trabalha? Na época, há 1 ano atrás, eu trabalhava no Quatrac. Eu trabalhava na MC. Aí quando chegou no mês de novembro, que é meu aniversário, aí eu fui convocada em outro concurso que eu passei, que é do Dutra. Ah, massa. Aí eu larguei lá a MC e ingressei no Dutra. Aí tô trabalhando até hoje lá. Agora mudou a escala, tipo, são 6 horas de plantão diário.
Então, assim, quer dizer que tu já deixava preparadinho teu material da volta dos estudos para fazer aquelas questões na prova, no ônibus. Mas, assim, e quando alguém queria conversar contigo ali, como é que era, assim, se tivesse alguma amiga no ônibus, sentava do teu lado, e aí tal, não sei o que, querendo conversar contigo, como é que era isso? Eu conversava com ela, aí a gente conversava e tal, aí eu sabia que, tipo, tinha quebrado o meu ritmo, né? Mas eu sabia que ela ia descer em determinado lugar, aí eu começava a estudar, né? Entendi, cara, é uma abdicação muito grande, né? É uma abdicação. Eu sei que tu cancelou muita coisa na tua vida, né? Cancelei feriados, festa em família, foram muitas coisas assim abdicadas. Mas assim, por exemplo, tu deixou rede social, o que mais doeu assim pra ti, assim, ter parado de fazer? O que mais doeu foi a questão de sábado e domingo. É mesmo? De noite, o sábado, eu ia pro cursinho, começava às 7h30, aí dia de sábado terminava às 6 horas da tarde, aí eu ia pra casa cansada, já tava tão cansada que não dava nem vontade de sair pra lado nenhum. E os domingos, que eu fazia simulado. Tipo, eu fazia minhas coisas rápido de manhã, pra de tarde eu já tá liberada pra fazer os simulados. Entendi. E nesse momento, assim, as tuas amigas, né, que costumavam, assim, tu saía pra lanchar, elas entendiam tranquilo? Todas as minhas amigas, porque a gente vai fazendo amizade, aí tem amizade que ficam até determinada parte da nossa vida. Sim. Aí a gente tem que seguir só, aí nesse caminho a gente encontra outras amizades. Entendi. E as amizades que eu sempre consegui fazer, elas sempre estavam no mesmo objetivo que eu. Entendi. Isso é muito importante, Isso. Né? Porque às vezes nós temos amizades que não tem o mesmo objetivo que o teu e acaba te levando para outro caminho. Isso. E às vezes tu te aproximar de gente com o mesmo objetivo, né? Faz com que tu fique ali canalizada a fazer aquilo. Como aconteceu, né? Tuas amigas iam passando, elas já estavam no CFO e te motivando a não, isso. Pô, desiste não, pô, tu vai passar, tu vai vir e tal. Então, querendo ou não, a gente acaba se distanciando um pouco, né? De algumas amizades que talvez não tenham aquele mesmo objetivo. Isso. E assim, como é que foi quando tu passou, né? Como é que foi a notícia, assim? Porque assim, olha, eu tô acompanhando aqui o baque, a rotina pesada de cuidar do teu filho, trabalhar, tua família, eu sei que tava visualizando isso e vendo essa tua vontade. Como é que foi pra tua família e tu descobrir que tu foi aprovada? Depois de 5 tentativas, né? No início, quando saiu o resultado lá, eu nem assim, caiu a ficha. Nossa, eu já fui aprovada, tipo, eu já sofri tanto. Eu já tava esperando já o próximo vestibular da UEMA. Aí saiu o resultado lá. Aí eu acreditei que eu tinha passado. Aí minha família também, eles gostaram bastante, todo mundo me parabenizou. Só que só tem algumas pessoas que sabem, não sabe, todo mundo ainda não sabe. Só sabe aquelas pessoas que estavam comigo durante o processo, né? Aí eles sabem. Porque eu só vou dar mesmo a notícia para os outros quando terminar todas as outras fases. Entendi. Pessoal, porque é importante, né, o pessoal saber disso. A Thaís, ela passou no CFO, né? Ela passou na primeira fase e ela está ainda nas demais fases. Então ela já passou na primeira fase, que é a fase mais difícil, é a fase que mais reprova, né? É ela que você tem que estudar muito. Por quê? Porque a maioria reprova nela. É a prova da UEMA. São 60 questões e uma redação. E quando você passa dentro do quádruplo, para que vocês entendam o que é o quádruplo. Quádruplo de vagas, pessoal, é 4 vezes o número de vagas disponível naquele certame. Por exemplo, se tem aí 15 vagas para o CFO, serão 4 vezes o número dessas vagas, 15. A quantidade de pessoas, ou seja, 60 pessoas vão para o quádruplo de vagas. Ou seja, todas essas pessoas vão para as demais fases. Vai para o TAF, vai para o psicotécnico, entrega de exames, entrega de documentos, que são as outras fases. Beleza? Então, ela nesse momento, ela vai fazer ainda o psicotécnico, né? A gente vai fazer o psicotécnico, já passou na entrega de exames, já passou no TAF, a gente vai falar um pouquinho já sobre essa fase.
e vai fazer o psicotécnico agora. E vai ter a entrega de exame. Ou seja, o CFO tem todas essas fases. Lembrando, a mais importante é essa que ela já passou. É a mais difícil, é que a grande maioria reprova. Mas as demais também são importantes. Isso. As demais são muito importantes porque elas não são classificatórias, elas são eliminatórias. E com certeza ela vai ter o nosso apoio também nessa fase, inclusive já está estudando aí. Lembrando que quem é aluno do Exatas, do Estelar, de curso de redação, entra no nosso grupo VIP e lá a gente dá algumas orientações, a gente dá um direcionamento para que a pessoa possa fazer as demais fases de forma tranquila e não erre, né, e não vacile nessas fases que são muito importantes também, beleza? Então ela vai fazer em breve, daqui a alguns dias, o psicotécnico. Isso. E assim, então passou na primeira fase, família comemorou, mas tu também não quis falar para muita gente, até porque ainda tem essas outras fases e tal. E como é que foi a parte dos exames, né? Depois que tu passou, aí como é que foi essa fase do exame, da entrega de exames, né? Eu corri muito para fazer os exames, foram muitos exames para fazer. Aí sempre eu ficava olhando eles, sempre quando eu recebia, eu ficava olhando para ver se tinha alguma alteração. Aí teve uma alteração que deu anemia no meu exame. Pra mim, eles iam deixar passar batido nesse exame. Aí eu entreguei. Aí quando saiu o resultado lá, aí deu inapta por causa de anemia. Aí eu tive que procurar saber qual era o tipo de anemia, consultar com o hematologista e entregar o recurso. Aí eles ainda iam ver se eles aceitavam ou não. Aí eu procurei um hematologista, aí o hematologista, eu fiz um novo exame. Nesse novo exame já não tinha anemia. Aí o hematologista disse que eu não tinha anemia. Aí ele me liberou pra fazer o TAF. Aí eu levei lá pra junta médica, aí eles aceitaram. Aí eu voltei de novo pro processo. Aí olha o desespero, né? Foi desesperador. Eu lembro que tu falou comigo, né? Foi. Falou comigo, olha, eu fui inapta nesse exame e tal, capitão e tal. E assim, é doído, porque imagina só, 5 anos, tu nunca tinha ido pra entregar ali, exame. Tu nunca tinha ido pras demais fases, né? Não. Imagina, ela passou 5 anos tentando, reprovando na primeira fase, nunca ia. Agora que ela consegue ir pra segunda fase, ainda vem uma anemia no exame. Isso. Que podia ter deixado ela. 0,5 a diferença do normal. Deu 11,5 e lá era 12, tinha que dar 12. Eles não deixam passar nada. Aí quando deu, eu lembro que tu veio falar comigo, tu tava com medo, aí eu te dei o contato de uma pessoa, né, que te ajudou também, a gente fez o recurso, né, pra fazer o recurso e deu tudo certo. Mas assim, pessoal, não pode deixar passar. Não. Não, cara, olha, 5 anos tentando, aí agora por causa de um exame desse não vai dar. Correu atrás, foi mais uma luta, né, que ela venceu. E passou nessa fase. E aí teve o TAF, né? Como é que foi a preparação aí pro TAF? Todo dia eu treinava. Quando eu não tava treinando lá no profissional, que era dia de terça, quinta e sábado, eu tava no Castelinho correndo. Todo dia, de segunda a sexta, todo dia. Quando tu estudava, tu fazia exercício físico também? Quando dava tempo eu fazia, às vezes dia de domingo eu fazia. Mas fazia uma vez na semana? Mas como minha rotina era muito pesada, eu não tava fazendo. Entendi. Pois é, tem gente, eu vejo que tem muita gente que tá aí já estudando e treinando alucinamente pro TAF. Isso. Eu não acho correto, né? Até porque tu tem que treinar alucinamente para os estudos. Mas eu oriento você a sempre fazer exercício físico, sempre, cara. Treina, faz uma corridinha 2, 3 vezes na semana, tá excelente, tá ótimo, né? Eu vejo muita gente dando uma atenção muito importante pro TAF no momento errado. Isso. No momento errado. Existe um momento. Ela fez exatamente. Eu falei muito nesse áudio pra vocês, não foi? Mandava muito áudio falando sobre fazer exercício, porém nunca esquecer da objetiva, que era a mais importante. Exatamente, porque tem gente que, tô correndo 10 km, cara, tu ainda nem passou na primeira fase, o que tu quer? Se tu quer ser maratonista? Não, tu tem que passar na primeira fase, tu tem que estudar, tu tem que estudar matemática, química, física, tu tem que estudar essas matérias, porque elas que vão te colocar nas demais fases. Aí sim, quando tu passa, aí, meu amigo, aí é pegado.
Aí tu tem que focar, não tô dizendo que tu não deve treinar, tem que treinar, Tem que 2, treinar. 3 vezes, faz a sua academia, mas treinar de forma intensa é no momento certo, até porque Isso. cansa, né? Isso. Quando tu treina muito pesado, tu tem que descansar melhor, tu tem que dormir, cara, Isso. tem que dormir bem, tem que descansar, então às vezes fica difícil pra pessoa, né? Estudar e treinar de forma muito intensa, né? Uhum. Mas aí tu treinava, corria, quando tu passou na primeira fase e nas demais fases, treinava e natação, teve dificuldade? Assim que saiu o resultado lá da primeira etapa, eu fui logo começar a me preparar melhor, né? Comecei a emagrecer, que eu tava um pouquinho gordinha, emagrecer, começar a nadar, natação eu não sabia nadar. É mesmo? Eu sabia boiar, tipo, eu conseguia dar algumas braçadas quando chegava assim, antes do meio eu já me segurava na borda da piscina. Foram 3 meses insano pra tentar fazer os 50 metros e eu consegui fazer. Então quer dizer que tu tava meio que zerada na natação. Zerada. Tipo, nas primeiras semanas foi bem difícil, e com medo de reprovar, de afundar, de acontecer alguma coisa. Aí, com o professor que eu procurei, ele começou a me dar mais confiança. Aí eu comecei a sair já de perto da borda da piscina, ia mais pro meio. Aí eu conseguia ir, atravessar a piscina, ficava um tempinho lá e voltava. Aí isso foi constâncias, aí até que eu comecei a conseguir fazer os 50 metros. Agora isso bem aqui eu não aconselho ninguém a fazer, né? Se você não sabe nadar, pessoal, você tem que procurar. Principalmente se você fosse fazer bombeiro. Porque se fosse fazer bombeiro, eu acho que tu não conseguiria. Não. Se ela fosse fazer bombeiro, ela conseguiu 50 metros. Mas no bombeiro, São 100. são 100 metros. Se você vai fazer para CFO o bombeiro militar, comece antes, pessoal. É difícil. Eu acho que a pior prova que tem é natação. Não é corrida, não é meio sugada, é natação. Porque ela não sabia nadar. Se você não sabe nadar, pessoal, você tem que aprender. Você tem que já chegar sabendo, porque você só vai melhorar. Né? É diferente, por exemplo, correr. Todo mundo corre, você vai correr. É melhorar, é fazer, é treinar intensamente. Mas se você não sabe nadar, você ainda vai aprender a boiar, vai aprender a abraçar, vai aprender... Ou seja, bater perna. Isso requer um tempo. Então, se você não sabe nadar, pessoal, procure uma ajuda logo, beleza? Para que você não tenha surpresas, né? Não tenha nenhum tipo de surpresa durante e ser eliminado, como aconteceu. Aconteceu muito isso. Eu acompanhei essa turma e muita gente reprovou, pessoas que dentro das vagas, né? No bombeiro, pessoa dentro da vaga também, acho na polícia também, gente dentro da vaga reprovou. Então é muito dolorido, cara. É muito dolorido, pô. Você estudar tanto e na hora do TAF ali ser reprovado. Então a fase mais difícil para ti, no caso, dentre as modalidades, foi natação. Foi natação, principal. Entendi. E assim, qual o conselho que tu daria para alguém aí que tá assistindo agora? O mais importante assim para o CFO que quer passar no curso de formação de oficiais? Dedicação, persistência, porque a pessoa, se ela não tiver tempo, a pessoa sempre vai ter tempo. O dia tem 24 horas, a pessoa sempre vai encontrar um tempinho, nem que seja meia hora, de manhã ou então de tarde. A pessoa tem que estudar, fazer questões. No meu caso, eu já sabia, já tinha passado várias vezes pelo conteúdo da UEMA, eu imprimia o conteúdo da UEMA. Cada conteúdo que eu ia estudando, eu ia arriscando. Então, eu já tinha passado por cima de todo o assunto da UEMA. O que estava faltando mesmo para mim era fazer questões, entender a cabeça da banca. Então, o que eu recomendo é a pessoa fazer as provas e tentar entender como é que a banca cobra aquele assunto. Não basta tu só saber o assunto, mas tu tem que entender como é que ela cobra. Aí, esse é meu recado, tentar entender a cabeça da banca. Entendi. Pessoal, vocês acompanharam toda essa história, toda a trajetória dela aí. E assim, que história, né? Mesmo com teu filho pequeno, Isso. Sei que dá muito trabalho, trabalhando, estudando, né? E eu sei que talvez tem gente ali assistindo agora que tem muito tempo disponível. Então, cara, qual é a desculpa?
Não tem desculpa, pessoal. Às vezes eu tenho que ser, talvez, o fato do teu filho também, com certeza te motivava muito, né? Isso. O fato de tu ter que querer dar um futuro melhor para ele, com certeza isso foi uma motivação que às vezes acontece. Às vezes a gente tem tanto tempo, quando a gente tem tanto tempo, a gente acaba procrastinando muito. Talvez no teu caso não. No teu caso tu tinha pouco tempo. E tu já tem quantos anos agora? 29. 29 anos. E ela pensava, então, com certeza isso passava pela tua mente, né? Por 29 anos, antigamente era até 30 anos a idade máxima, agora são 35, mas com certeza tu ficava isso na tua mente, né? Conta aí, tu ficava pensando nisso muitas vezes? Quando chegou o vestibular, o último vestibular que eu ia fazer, que eu tinha 28 anos, que eu não passei, eu chorei tanto, que eu já sabia que no próximo ano eu não ia mais poder fazer. Aí foi que saiu uma decisão judicial que aumentou a idade até 35 anos. Cara, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí eu mandei mensagem pra uma colega minha que tinha 35 anos, não tinha passado no vestibular. Aí ela pegou, fez a prova, conseguiu entrar. Já nos últimos minutos do segundo tempo ela conseguiu entrar. Aí eu fiquei feliz porque aumentou até 35 anos. Pô, isso foi bom demais, porque tu já tava nervosa porque já tava no teu último ano e tu já não conseguiria mais. E agora que aumentou para 35 anos, tu já tem mais algum tempo para estudar, né, para se dedicar. E eu percebo que tu não tinha limite, por exemplo, tu não passava pela tua cabeça desistir, né? Não. Nunca passou pelo que ela fala, olha o que ela falou. Quando eu terminei a prova, eu já tava pensando que eu não ia passar, eu já tava me preparando pro próximo. Ela falou agora há pouco, ou seja, se ela não passasse nesse, ela ia tentar novamente. Ela ia pra cima novamente. Entendeu? Ela já tava pensando em assinar novamente o curso, né? Isso. Ela tava querendo, eu acho que eu já tava me falando agora há pouco. Ela ia assinar novamente, mas ela tá esperando realmente se não ia dar pra ela nesse. Olha só, cara. Ela não desistia. Ela não ia desistir. Porque eu sempre falo pra vocês, quem não passa é aquela pessoa que desiste. Quando você é imparável, quando nada vai fazer tu parar, quando você é assim, né? Uma colega minha que estudou comigo no cursinho, aí ela passou pra odontologia. Ela já se formou. Aí quando chegou agora há pouco tempo, eu peguei e falei pra ela, cara, Bianca, eu passei, tá? Ela, nossa, Thaís, tu é um símbolo de resistência, de perseverança. Caramba, porque ela já tinha se formado, na época que tu estudava com ela, já se formava, já está trabalhando na área e tal. E ela queria medicina, mas ela passou pra odontologia e foi. Entendi. Tipo, eu já tive que continuar querendo o que eu queria. Tipo, eu já tinha passado pra direito na UFMA, não quis. Passei em outras coisas também, não quis. Aí eu continuei tentando o CFO. Aí eu ficava pensando, meu Deus, meus colegas todos já passaram pra faculdade, já estão se formando e eu ainda tô nessa luta do CFO. Isso é o mais difícil, sabia? Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil porque tu vê que tu fica pensando assim, pô, tô atrasando minha vida. Isso aqui pode não dar em nada. E todo mundo, e as pessoas ficam falando de tipo, a Thaís ainda tá lá, ainda tá fazendo cursinho. E isso dói. A própria família fica te julgando, né? Isso dói. Uhum. E agora, quando passa, meu amigo, tá todo mundo... Eu sempre sabia, cara, parabéns, é isso aí. Eu sempre soube que vocês conseguiriam. Pessoal, não desistam dos seus sonhos. Porque deve ser muito ruim trabalhar em algo que você não gosta e não era teu sonho. É verdade. É muito ruim a pessoa trabalhar em uma coisa que não gosta. Fazer uma coisa que não gosta pro resto da vida é terrível. Então eu lutei, eu disse, não, eu gosto disso, eu vou lutar até o fim. E tanto é que quando terminou o vestibular, que eu vi, meu Deus, eu não vou passar. Aí já tava pensando em fazer o próximo, mas nunca pensei assim em desistir. Talvez eu tenha chorado quando saiu os resultados, eu chorei. Mas mesmo assim eu voltei de novo, tipo, quando saiu o resultado, que eu começava a chorar, aí eu tentava desistir, aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que eu sei é só estudar. Ou então eu vou estudar, vou melhorar, é só isso que eu sei fazer, é estudar. Aí eu peguei e continuei, não desisti. Cara, que história bacana, viu? Parabéns, Thaís. É uma satisfação imensa estar aqui contigo. Eu esperava muito conversar aqui contigo, porque eu sabia da tua luta, né? Eu acompanhei ali
durante esse período e estou muito feliz em estar aqui conversando e sabendo mais e compartilhando, né, essa história. Eu tenho certeza que muita gente ali está se identificando com ela e aprendeu muito contigo. Obrigado, viu? Nada. Então, pessoal, até mais, até o próximo Stellar Cash e fiquem com Deus e não desistam.